Fala, meus diferentões, diferentonas. Há quanto tempo, né, pessoal, desde o último vídeo, né? Confesso que nesse segundo semestre agora de 2023, minha rotina de trabalho, ela ficou um pouquinho turbulenta, né? Exigiu muito da minha pessoa, mas nada que nesse tempo eu não deixasse de pensar em vocês. Eu estava com muita saudade de fazer, de compartilhar conteúdos aqui. Tem muitos nesse canal que me conhecem, né? De aula. Muitos que não me conhecem, têm um carinho enorme pela minha pessoa. Agradeço de coração. Nesse meio tempo aí, eu fiquei sem postar. Mas o canal, mesmo assim, ele fica mais forte. Eu agradeço mesmo. Vocês são minha motivação para nunca desistir de fazer vídeos aqui para vocês, tá bom? Então, na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre sinais vitais. Pessoal, esse tema é ainda muito confuso, apresenta muita dificuldade no meio da enfermagem onde eu atuo. Que é na área acadêmica, principalmente no ensino superior e no ensino técnico. E eu percebo que muitos alunos ali têm muita dificuldade quando eu pergunto assim, a PA tá hipertensa, tá hipotensa, a pessoa na hora assim, né, muitos acabam tendo essa dificuldade. Então, hoje nós vamos simplificar um conteúdo para te ajudar a se preparar tanto para o seu concurso, tanto para a sua prova prática, sua prova teórica, no seu trabalho, você que já está há um tempo quer dar uma revisada, tá bom? Então, aqui lembrando que essa aqui é a parte teórica que nós vamos abordar hoje, tá? A parte prática, nosso canal está com algumas mudanças, né? Estou dando investida em alguns equipamentos aqui. Nós também, pretendo também mostrar conteúdo prático para vocês visualizarem melhor algumas situações aí, tá certo? Então, bora lá, vamos conversar um pouquinho sobre sinais vitais. Então, a pergunta que muitos têm em mente, assim, na hora que vão estudar, para que servem os sinais vitais? O que eles falam? Até o próprio nome já fala, vital, né? Vida, né? Então, o primeiro tópico aqui, né? Ele é um indicador do estado de saúde do paciente. Ele mostra como que a saúde do paciente está. Ele também serve como apoio diagnóstico, ou seja, para auxiliar a equipe médica a descobrir o que está acontecendo, né? Porque o valor da PA, valor da frequência, já conforme quem já está me assistindo essa aula aqui, quem trabalha em PS, por exemplo, às vezes, um exemplo, a pressão está muito baixa e a frequência cardíaca está alta. A gente, às vezes, já mais ou menos pode saber o que está acontecendo. Será que é choque hemorrágico e tal? Então, com o tempo, né, com a experiência, né, a gente vai conseguindo aprender, né, ela ajuda a identificar uma série de problemas. E também, consequentemente, planejar futuras intervenções e também avaliar resultados, avaliar para ver se o que a terapia escolhida tanto pela equipe médica quanto pela equipe de enfermagem, se elas estão sendo eficientes e estão ajudando o nosso paciente a evoluir para melhora, ok? Então, quais são eles, pessoal? Aqui eu coloquei para vocês, resumidamente, quais são eles, tá? Então, temos a temperatura, respiração, dor, tá? Muitas pessoas ainda, quando eu falo desse sinal, olham para mim, pode ser que até você que está me assistindo fala, hã? Sério? Pois é, tá? A dor fala muito sobre como que tá, né, o funcionamento do corpo. Afinal, o paciente, ele vai procurar um serviço porque sentiu alguma sintomatologia e alguma coisa ali tá errada, certo? Pulso, tá? E também conhecido como frequência cardíaca e pressão arterial. Tá bom? Então, são esses os sinais vitais que nós temos, ou seja, totalizam 5, ok? Glicemia, essas coisas não entram aqui. Então, sinal vital é como que a pessoa realmente está. São 5 coisas que você avalia, você já consegue descobrir. Então, aqui, hoje, nós vamos explorar, basicamente, etapa por etapa, tá bom? Então, já que nós vimos, vamos começar primeiro aqui pela temperatura corporal, tá? Então, temperatura corporal, ela diz muito sobre como que está, né? Basicamente, a nossa temperatura, quem condiciona ali é regulada pelo hipotálamo, a temperatura sanguínea, tá? Então, basicamente, nós temos, né? Nós produzimos e perdemos calor,
tá bom? Então, nós temos no organismo mecanismos de controle de temperatura. Quando a gente faz exercício físico, quando esquenta, que nem esses dias, né? Teve essas ondas de calor esses dias aí. Eu moro aqui em São Paulo, gente, eu não sei a maioria também, mas aqui, né, 43 graus. Outro dia eu estava passeando ali na Avenida Rebouças, eu falei, meu, andando, né, voltando do trabalho, eu falei, gente, né, pode ser que você que está me assistindo seja de outra região do Brasil, conta aí, escreva como é que tá a situação aí, como é que você que trabalha na área, como é que estão os atendimentos aí em relação a essas ondas de calor, como é que o pessoal está se cuidando? Deixa no comentário aí, tá? Mas não fugindo um pouco, então, exercício, quando a gente faz aquele exercício físico, né? O que acontece com o nosso corpo? Ele esquenta. Então, por que a gente transpira? Para resfriar, né? Então, nosso corpo ele faz esse mecanismo para poder diminuir um pouco a temperatura, porque senão a gente entra em colapso, tá? Níveis hormonais também, as mulheres, principalmente quando elas estão perto de menstruar, tá? A temperatura dela dá uma aumentada, tá bom? Perto do período menstrual. Estresse, também quando a gente passa nervoso, tá bom? O ambiente que a gente vive, que nem agora há pouco eu falei, né? Tem regiões aqui, tudo bem que agora a gente viveu uma onda de calor que atingiu praticamente o país todo, mas tem regiões características do país que elas têm uns climas um pouco mais acentuados, né? E favorece um pouco a temperatura tá um pouco mais elevada, tá? Ritmo circadiano, né, que tem a ver aquele controle, né, das questões hormonais, hipotálamo, relação hipófise hipotálamo, tá? Então, a temperatura nossa, ela diz muito sobre o que está acontecendo aí no nosso organismo e ela é influenciada por esses fatores aí, ok? Então, quais são as vias de verificação de temperatura conhecidas atualmente? A mais comum, mais praticada por todos aqui é a via axilar, que ela é mais fácil, ela é menos invasiva, tá? Temos a via oral, temos a via retal, que é mais comum na parte veterinária e na parte pediátrica, ok? E também a timpânica, que é pelo ouvidinho, tá bom? Então, mas a que mais usamos, principalmente em adultos, é a via axilar. E quais são os termômetros para mensuração de temperatura? Eu coloquei aqui, tá? Porque é como a parte retrô, né? Algo que não existe mais, né? Era mais quem vivenciou. Quem aqui estiver me assistindo, trabalhou, né, na área da saúde, na época que era atendente de enfermagem, até os meados dos anos 2000 ainda tinha, tá? Então, os termômetros, eles eram, né, antigamente mercúrio em vidro, mas hoje não é totalmente proibido, tá? Então, nós temos hoje, o mais utilizado é o digital, tá? O digital aí que você coloca, né, na axila da pessoa. Agora, na pandemia, ficou bem evidente o eletrônico, né? Aquele que você vem, aponta na testa da pessoa, ele já dá a temperatura aí, tá? Mas o mais fidedigno é aquele que realmente entra em contato ali com a pele, realmente, para sentir. Tá? Então, temos aqui, né, o timpânico, que é a parte auricular, químico, eletrônico e o digital. Ok? Então, o mercúrio em vidro ele já existiu, só que hoje ele está em desuso por questões de saúde, mas é bom colocar para vocês conhecerem, ok? Quais são os valores de referência, tá, da temperatura aí? Então, os valores atualizados aí, temos essas nomenclaturas. Então, para que servem essas nomenclaturas? Para que você, profissional, aprenda a escrever de forma correta. Porque já imaginou se lá no nosso trabalho, a temperatura alta, baixa, quentão, quentinho, já pensou se cada um falasse de um jeito assim? Ia ficar meio bagunçado, né? Então, essas nomenclaturas, elas servem para padronizar a escrita, tá? Então, quando o paciente ele está abaixo de 36, temos a hipotermia, que é muito grave, tá? Às vezes a gente pensa que só a alta temperatura é mais a baixa temperatura também traz consequências desastrosas também. Quando o paciente ele oscila, tá? Entre 36 e 36,8 é normotermia, ou seja, ele está, digamos, é o ideal. É a maioria das vezes, quando de exceção daqueles dias muito quentes, é mais ou menos essa temperatura que a gente oscila aí, tá bom? Aqui temos a parte da febrícula, perdão, esses trava-línguas aí, tá? Que ela vai entre 36,9 até 37,4. Esses valores eles alteraram por conta da
teve essas mudanças aí por conta da Covid e tal, né? Então mudaram esses valores aí. Antigamente considerava 37 até 37, tá? Mas deu essa alterada por conta aí desses últimos acontecimentos que tivemos aí, tá? Estado febril vai de 37,5 a 38, tá? Febrícula aqui que a gente fala é aquela elevação ali daquela leve alterada, tá? Então, estado febril que a gente chama, já é o próximo aí que nem eu mencionei. E aqui em vermelho já estão os mais assim estados críticos, tá? Então, entre 38 e 39 chamamos de febre. Pirexia e hipertermia, no caso, né? Que antigamente era chamada de hipertermia, tá? Hoje é pirexia. Vai de 39,1 a 40 graus, ok? E acima de 40 graus, hiperexia, tá bom? Então, são esses os valores aí de temperatura, tá? Para você se basear, atualizados, ok? Então, hipotermia foi que nem eu falei para vocês, né? Ela é a perda de calor durante a exposição prolongada ao frio, tá? Ou também é muito comum em situações de hemorragia, tá? Porque, como eu mencionei, o nosso sangue, ele é o que controla aí as temperaturas no nosso corpo, tá? E ela tem uma classificaçãozinha aqui, ó, leve, moderada e acentuada, tá? Então, entre 34 e 36, hipotermia leve, tá? Que ela tem um mecanismo de compensação, se for agir rápido, recupera. Moderada, entre 30 e 34, e acentuada, menor que 30 graus, ok? Basicamente, né, essas outras alterações de hipertermia, temperatura corporal elevada relacionada, né, à incapacidade do organismo promover perda de calor, tá? É muito comum em quadros infecciosos, certo? Geralmente elas começam com a febre e depois evoluem para um estado, né, mais elevado aí, tá? É muito comum crianças apresentarem esses episódios até de 40, 39, febrão, né, quer dizer, hiperexia, do que nós adultos, porque as crianças elas possuem o seu mecanismo de controle de temperatura imaturo, né? A parte do hipotálamo ela ainda está começando a funcionar, então é muito comum crianças às vezes chegar nos 40 mais rápido do que nós, né? Porque eles ainda estão com aquela parte de regulação de temperatura ainda, né? Controle, digamos, em fase de amadurecimento, tá? Do que nós adultos aí, tá bom? Mas não que em nós adultos isso não vá acontecer, ok? Padrões de febre aí, temos a sustentada, né? Temperatura quando ela fica constante, tá? E com pouca flutuação, ou seja, ela sobe acima de 38, fica ali e não fica oscilando, ela fica ali sustentada, ela mantém aquele valor ali, tá? Temos também outros, né? Porque tem vários tipos de casos, então tem que ser isolado, tem que ser estudado isoladamente, tá? Então, a sustentada é essa. Intermitente, ou seja, aqueles picos, tá? De febre, né, intercalados com níveis usuais. Temperatura no valor aceitável pelo menos uma vez em 24 horas, ou seja, ela fica daqueles picos, né, acima lá de 37, né, 0,5, sobe e abaixa, depois ela sobe e abaixa. Pelo menos tem que ter tido um episódio e nas últimas 24 horas, para ser considerado febre padrão e de febre intermitente, tá? Remitente. Picos, só que aqui na intermitente ela volta à temperatura normal, ela sobe, mas volta a dentro do padrão. Agora, a remitente, ela tem aqueles picos e quedas, mas ela sempre vai ficar naquele valor acima do valor normal, tá? Ela nunca vai ficar dentro da normalidade, ela vai subir, descer, só que dentro dos níveis ruins, vamos chamar assim, tá bom? Recorrente, tá? Episódios febris e períodos de namortemia que duram mais de 24 horas, tá? Então, ele sobe e desce por dias aí, mais de 24 horas, ok? E quais são os materiais aí que nós usamos, tá? Então, termômetro, papel para anotar, caneta, relógio, tá? Porque você precisa saber a quantidade de tempo que você vai deixar o termômetro ali. Algodão, álcool 70, gás e papel toalha ali para poder fazer a desinfecção ali do termômetro, ok? Então,
Temperatura axilar, tá? Então, aqui até coloquei o termômetro como é que a gente via, mas o digital ele tem essa pontinha aqui que vai ser mensurado, tá bom? Antigamente se fazia dessa forma, tá? Só que eu só coloquei mesmo aqui, tá? Para mostrar para vocês, tá? Mas agora, atualmente, antigamente tinha que descer, né? O mercúrio e tal. Agora, o que que nós fazemos aí? A gente só posiciona o termômetro ali, né? Limpa. Às vezes, se o paciente ele vem andando, né? Pega o papel para também limpar a axila do paciente, coloca entre 5 a 10 minutos. Mas, gente, tem casos, bem antes, mais ou menos é o tempo médio, tá? Faz a leitura e registra o valor obtido, ok? Temperatura por via oral, tá? Então, os valores, né, nessa via, eles variam entre 36, 37,5, tá? Ele é contraindicado em caso de convulsões, estado de inconsciência, tá? Lesões nessa região não é contraindicado, ok? É muito usado na pediatria esse tipo de verificação, tá? Então, como que deve fazer? Manter, né, a língua abaixada e a boca fechada, aguardar de 2 a 8 minutos e anotar, né, o que foi ali, o registro, tá bom? Em média, esse valor que é o padrão, tá? E a retal, gente, a retal de todas essas temperaturas, a retal é a mais fidedigna, ou seja, a mais certinha, é a mais correta, assim, que é o valor mais próximo, né, que o nosso corpo realmente está, ok? Então, ela varia também com aumento de 0,5 graus, tá? Só que para esse tipo de técnica deve-se usar uma xilocaína, né, o lubrificante ali para facilitar o manuseio ali do material, certo? Do termômetro, tá? Introduzir de 1,5 a 3 centímetros ali na região do ânus, segurar, né? Entre 2 a 4 minutos e registrar o valor conforme a verificação, tá? A posição indicada para esse tipo de verificação aí de temperatura é de Siemens, né? Que é a mesma que é usada para fazer lavagem intestinal aí, numa aula que a gente pode discutir mais para frente, tá bom? Essa daqui é a mais certa, é a que dá o valor mais correto, assim, né? Mas por questões, imagina no pronto-socorro, está lá, fora o constrangimento também, né? A pessoa ter que ir lá, né? Ter todo aquele preparo. Agora na axila é muito mais fácil. Colocou, já viu, tá? Até esses, né? Que eu falei para vocês. Isso aqui é muito usado na pediatria, muito mesmo, tá? Ok? Então, de temperatura, encerramos aqui. Agora vamos para a parte da respiração, tá? Então, respiração ou frequência respiratória corresponde ao número de respirações que que o indivíduo, ele terá por minuto, ok? É a quantidade de respiração aí por minuto, certo? Como é que você deve verificar? Uma das dicas que eu dou, você nunca pode mostrar, fazer a pessoa pensar que você está olhando ali, tem que ser verificado de uma forma bem discreta, tá? Na aula prática eu vou mostrar bem mais fácil para vocês, é uma coisa super simples. Enquanto você está verificando outra coisa, você respira, você já verifica, você pode verificar duas coisas ao mesmo tempo, a pessoa tem que se ver de forma bem sorrateira, porque se a pessoa vê, respira aí para ver, daí a pessoa ela pode fazer um falso positivo, né? Às vezes ela tá com problema ela para dar aquela, que tem que dar uma boa impressão, então, né, acaba não ajudando no processo, tá? Então tem que ser feito de uma forma bem sorrateira mesmo, tá? Então, outros fatores também que vai influenciar no padrão respiratório, exercício físico, dor, tá? Se a pessoa tá com dor, ela pode dar aquelas respiradas curtas, né? Ou se ela também está com hipoglicemia, também pode ser um pouco mais devagar. Ansiedade, se ela fuma, também o tabagismo. A posição que ela está, uso de medicações, lesões neurológicas, tá? E a função sanguínea também influencia bastante nisso, ok? Mas aí eu pergunto para vocês, vamos ver se alguém vai saber me responder, tá? Vou deixar a pergunta para os comentários aí, tá bom? Qual que é a relação da hemoglobina, ou seja, do sangue com a respiração? Por que é tão importante o sangue, né, ali, né, para oxigenação? E qual que é o elemento essencial que não pode faltar no sangue que auxilia na oxigenação ali, né, praticamente para o oxigênio ser transportado para dentro da célula? Qual que é o nome do elemento?
Coloquem aí. Eu vou estar aguardando, eu vou interagir com vocês, ok? Então, aqui está os valores, tá, de frequência respiratória. Eu coloquei desde RN até o adulto. Lembrando que o RN, olha o tamanho, olha o valor, é totalmente diferente. Os bebezinhos, eles já nascem, né, no pico já nascem com a respiração ali, né, muito mais acentuada do que a nossa, tá? Então, isso quer dizer que eles estão, então taquipneico, chama lá, ele vai ter algum... Calma, tá bom? Então, conforme a gente nasce, o nosso metabolismo, ele tá em processo de, digamos, né, de amadurecimento, tá acelerado ali, conforme a gente vai se desenvolvendo, ele vai ganhando, né, ele vai, digamos, normalizando, ó. É só comparar o RN para o adulto. O adulto, ele vai entre 12 a 20, tá? Algumas referências, dependendo se a pessoa tem alguma dificuldade, né? O valor ele é até um pouco mais diferenciado, tá? Algumas referências também vai até 22, tá? Mas o padrão, basicamente, que nós seguimos é esses valores aqui, ok? Respiração média, vamos chamar assim, tá bom? Então, aqui temos algumas, que nem eu mostrei na temperatura, algumas situações em que o padrão respiratório ele sai um pouco da normalidade, tá? O certo é a eupneia, tá? A eupneia aí que eu coloquei aqui no quadro aqui, que é o valor entre 12 a 20, 22, a gente também pode considerar 20, 22, tá bom? Que é eupneia é o correto, é o normal, tá? Taquipneia, aquela respiração mais acelerada, ok? Bradipneia, respiração mais devagar. Dispneia, aquela respiração com dificuldade, né? Chega até a fazer alguns sibilos, dependendo do caso, se é crise asmática, né? Dá até para ouvir. Dependendo do caso, se tiver líquido ali, dá para ouvir até ronco, estertor, né? Ortopneia, hiperventilação, hipoventilação e apneia, tá? Então, são esses os padrões aí que nós temos que avaliar durante o padrão respiratório, ok? Do nosso paciente, tá certo? Então, aqui estão os valores para vocês. Então, aqui são os itens que vocês devem ter percepção, tá certo? Vocês veem que temperatura é bastante coisa, né? Respiração é bem tranquilo, rapidinho, tá? É bem mais suave, né? Agora, pressão arterial, pessoal. Pressão arterial, ela é basicamente a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias, desempenhando, ou seja, um papel vital para a nossa sobrevivência, tá? Então, é a força que o sangue exerce ali na parede das nossas artérias. E isso também, vários fatores também acabam influenciando, tá bom? Às vezes as pessoas elas até falam algumas frases assim, eu vou tirar a sua pressão, vem cá, vou tirar. Não, não é tirar, por favor. Se você tirar a pressão, a força do sangue dentro de mim morre, né? Por favor. Nós vamos aferir, mensurar a pressão arterial. Não se fala isso. O enfermeiro que está me ouvindo, auxiliar ou técnico, não se fala tirar, mensurar. Combinado? Por favor. Tá bom? A PA, então aqui eu coloquei até uma equaçãozinha, né, uma continha, ela é a mesma coisa que o débito cardíaco vezes a resistência periférica, ou seja, débito é a contratibilidade do coração vezes a resistência, ou seja, a força. Então, o trabalho do coração e a força que ele chega, né, que ele faz para chegar nos órgãos, né? E para que a gente tem que verificar a pressão? Qual que é o objetivo disso? Que nem eu coloquei em várias situações aqui, tá? Ela auxilia no diagnóstico e acompanha a evolução do paciente. Então, eu preciso, né, com os valores corretos, tá? Ali, os valores padrão, ela vai conseguir auxiliar no diagnóstico de muitas doenças aí, tá certo? O que deve observar, tá? Então, são duas coisas, né? Vocês viram que os valores de pressão são duas coisas que a gente tem? Tem um valor, né? Ele começa alto, né? Geralmente é um valor ali mais alto e outro um pouco mais baixo, tá? Esses valores são basicamente o quê? Pressões. É dividido em sistólica e diastólica, tá? Então, a pressão sistólica é a maior pressão exercida pela contração cardíaca. A diastólica, ela é a menor, tá bom? Então, aqui está para vocês, ó, que eu coloquei aqui. Tá vendo aqui? Sistólica e diastólica, tá?
Esses são alguns valores. Então, os valores, basicamente, de referência, para a gente considerar que a pressão de um indivíduo, né, a classificação normal, né, ele precisa estar entre 90/60 e 14/90. Então, se ele estiver entre esses parâmetros, então a pressão dele, a gente classifica como normotensão. Tá? Então, a pressão está normal, entre 90/60 e 14/90. Aqui, esse quadro, eu peguei lá de referência do padrão de síndrome metabólica, né? Mas eu estou ajudando a interpretar. Estou já resumindo para ajudar a interpretar, porque aqui, ó, ótima, menor, pá. Então, para você decorar, entre 90/60 e 14/90, tá? Aqui, ó, temos já a parte limítrofe, né? Quando a PA da pessoa, ela oscila, né, entre 13, né, que é o 130, já é entre 130 ali e 14, né, 130, 140, tá? Já é o limítrofe, a pessoa já deve tomar cuidado, se preocupar para não evoluir para uma hipertensão, tá? Que daí acima de 14/9, depois que é realizado vários testes, vários acompanhamentos, tá? Se não normalizar, é classificado, né, como tem as hipertensão, estágio 1, 2 e o 3 aqui, que eu coloquei para vocês, tá bom? Beleza? Então, está aí o valor, então decoraram, entre 90/60 e 14/90. Repitam, hein? Pratiquem. E o que a gente basicamente precisa aí para verificar, tá, a pressão arterial de alguém? É os dois materiais. É o esfigmomanômetro, tá? Que ele pode ser o analógico, que é esse aqui, que é o mais usado, gente, é o que menos dá erro, tá? Às vezes vem esses aqui, pode ser que você que está me assistindo já esteja acostumado com esses digitais, tem esses aqui mais antigos, né? Ah, o digital é mais fácil, você colocou, ele mensurou, beleza. Só que esse tipo de instrumento, ele sempre tem que estar calibrado, sempre tem que estar fazendo manutenção, porque a chance dele oscilar e mostrar depois erros é muito grande, tá? Então, ele tem que sempre estar reguladinho, sempre estar calibrado, tá? Eu sou raiz, né? Esse termo tá na moda, esse negócio de raiz Nutella, né? Esse aqui é o fidedigno, esse aqui não erra, eu voto mais nesse aqui, tá? Então, esse é o esfigmomanômetro, tá? Então, ele tem a divisão, né? O manguito, tá? Que é a parte da braçadeira aqui, manômetro, que é o relógio, e a pera, que é onde você vai insuflar. No caso digital, você coloca, ele mesmo já mensura ali, tá? E outro item também usado é o estetoscópio, que é esse aqui que eu carrego, né, meu material de trabalho. Amo isso. Meu materialzinho tá aqui, tá? É o estetoscópio. Ele vai te ajudar na ausculta, tá? Dos batimentos aí, tá bom? E tem umas regrinhas só, basicamente, que eu vou falar para vocês, que são algumas mensurações em relação ao manguito aqui, né? A parte da braçadeira lá, tá? Pessoas obesas, tá? Que tem obesidade, né, mórbida, é interessante, tá? Fazer mensuração pela coxa, porque a largura, né? Deve ter cerca de 2/3 da porção no braço. Então, geralmente, pessoas obesas, né? Vai exceder essa quantidade. Então, é recomendado aí, tá? Pessoas obesas, fazer verificação na coxa, tá? Não vamos dizer assim que vai ser o valor mais, que é o certo, vai sair fidedigno igual fosse no braço, mas se não tem, para essas pessoas nessa situação, é o recomendado a fazer para você conseguir a mensuração, ok? Então, aqui eu coloquei uma tabelinha, tá? A circunferência do braço em relação à largura e comprimento da bolsa lá, tá? Do manguito. Então, recém-nascido, né? A circunferência é menor que 10, então a largura, tá? Comparado aí, um quadro básico em relação ao que você deve seguir, tá bom? Mais para criança, porque criança que tem essa variação, né? Criança é muito, como ela está em fase de crescimento, desenvolvimento, então muda muito, né? Lactente para escolar, pré-escolar, até chegar na adolescência. Na adolescência, até a fase adulta, até que se mantém, né? Um padrão, mas antes disso, então aqui eu coloquei os valores para vocês, tá bom? Darem uma olhada aí. E por fim, tá? O pulso, por fim não, tem mais um, né?
Pulso arterial, tá? Então, pulso arterial, ou também conhecido como frequência cardíaca, tá? Ela é a onda de pulsação que progride em direção aí né, as nossas artérias, para poder o quê? Levar o sangue oxigenado aí, proporcionando volume sistólico, tá bom? Para que a gente verifica isso? Tá? Para avaliar, acompanhar as condições hemodinâmicas do paciente, realmente para ver como é que tá, se o sangue está indo, como é que está fluindo, tá? Avaliar a expansão e relaxamento das paredes das artérias, né? Porque quando a gente sente, dá para ver, né? Quando a gente mensura direitinho, né? E verificar a frequência também, ritmo, quantos batimentos a pessoa está produzindo, né? Porque ajuda, viu, no diagnóstico de muitas doenças aí, tá? O que esperar da frequência da frequência cardíaca, perdão, do pulso, né? Adultos e adolescentes, eu coloquei o valor para vocês, tá? Ela é medida em BPMs. O que são BPMs? Batimentos por minuto, tá bom? Então, adultos e adolescentes vai entre 60 a 100, ok? RNs de 100 a 160, tá? E crianças, assim, no geral, né, fase lactente até pré-adolescência, tá? Varia de 80 a 120 batimentos por minuto, tá? Então, se baseie nesses dados. É bem parecido com respiração. Você vê que a respiração também é bem acelerada quando a gente nasce? O pulso também é, tá? E conforme a gente vai se desenvolvendo, ela vai normalizando aí, tá bom? Então, não confunda. Então, entre 60 e 100 é o normal, tá? Normocardia, tá bom? Então, quando foge disso, aí nós vamos aqui para os valores, tá? Para as nomenclaturas que eu vou falar para vocês aqui, tá bom? Então, o que observar? Onde observar, na verdade, né? Quais são, né, os locais aí? Podemos observar na cabeça e pescoço, né? Carotídeo, temporal, tá? Membros superiores, aqui temos o braquial, radial, membros inferiores, né? A parte femoral, poplítea, pedial, tá? São esses locais aqui, né? Também aqui na parte aqui no quinto espaço intercostal, que é o tronco, tá bom? Mas o mais usado no dia a dia é radial, braquial, tá bom? A gente usa, às vezes, femoral para colher gaso aí, né? Quando é difícil, quando não consegue pegar aqui, né? Mas esses pontos de observação aí são esses aí que eu mostrei para vocês, tá? E como é que a gente faz, tá? Então, tem que manter o paciente ali relaxado, sentado, né? E verificar por minuto, tá? Da mesma forma que a respiração é por minuto, também esse aqui é em 1 minuto, eu venho, né, com o dedo indicador e o dedo médio, né, e eu venho sentir, escolho um daqueles pontos que eu mostrei para vocês aqui e faço a contagem, tá? Não pode usar o polegar, porque o polegar ele tem pulsação meio que própria, né, forte. Então, se você pode colocar ali, você pode achar que é da pessoa, mas é de você, tá? Então, dedo e indicador, lembra as musiquinhas de Eliana? Indicador e o dedo médio, tá bom? Então, esses aí. E contar durante 1 minuto, tá? Então, você, da mesma forma que a respiração, você deve utilizar um reloginho ali para mensurar, tá bom? E como que faz, né? Qual que é a diferença do pulso apical, né? Que é aqui no quinto espaço intercostal aqui, né? Onde está azulzinho aqui, né? O pulso apical, né? Consiste em verificar ali diretamente, né? O ritmo cardíaco diretamente ali no próprio local, né? Só que para fazer isso aí, você precisa de um esteto, tá? O apical, os outros só com o dedo, o indicador e o médio você consegue. Agora, esse outro você precisa de um esteto, tá? E você precisa delimitar e ali você consegue auscultar, tá? É bem legal esses tempos ali de aula de exame físico, é bem bacana na parte prática que eu estou bolando, fazendo um roteiro aqui, eu posso mostrar para vocês. Os sons é bem bacana, tá? Então, o apical, isso aí é mais utilizado, enfermeiros, tá? Mensuram mais esse aqui, médicos. A parte técnica, auxiliares usam mais as outras vias mesmo, tá bom? O que a gente avalia, tá? No pulso arterial, ok? O estado do paciente, ou seja, né? Perdão, estado da parede, né, ali, se ela tá lisa, se ela tem fibrose, né, se ela é facilmente palpável, tá? Então, a gente consegue ver se a pessoa tem arteriosclerose, geralmente quando a veia é rígida, tá? Você consegue ver rigidez, isso na hora que você consegue apalpar, você já consegue sentir, tá? E a frequência,
tá bom? Normalmente, foi o que nem eu mostrei para vocês, ela precisa estar entre 60 e 100, tá? Então, valores entre 60 e 100, a gente chama de normocardia, tá? Que nem eu coloquei ali. Se tiver abaixo de 60, é bradicardia. Se tiver acima de 100, taquicardia, tá? Então, varia conforme idade e situações fisiológicas. Então, criança, tá? Vocês viram ali como é que é da criança, né? Mostrei ali no slide anterior, então você precisa sempre levar em consideração idade para não pegar isso aqui e achar que é igual para todo mundo, não. Criança é outro valor, adulto é outra coisa, tá? Então, às vezes a criança nasce lá com 160, ai, tá com taquicardia. Não, tá? Para o nascimento é normal aquilo lá. Agora, para um adulto, 160 aí já tá entrando em taquicardia ventricular, é quase isso, né? Tá? Então, precisa verificar isso, tá? E também o ritmo, tá? Se ele segue, né, um padrão, se ele é ritmo, ele fica devagar, depois ele fica rápido, devagar, rápido, né? É a arritmia, tá? Ou o ritmo, se ele sempre segue um padrão, se ele bate sincronizadamente. São essas coisas que você deve estar avaliando aí na frequência, da frequência cardíaca, tá? Perdão, gente, esses dois nomes, tem hora que eu troco demais, desculpem. Quase 10 anos na área e ainda cometendo essas gafes, mas tá bom. E por fim, tá? É um dos sinais mais negligenciados, mais banalizados que eu já vi na minha vida. Tá? Muitas pessoas não levam isso aqui a sério, acham que é frescura, acham que é besteira, mas não é. Porque dor é uma coisa muito subjetiva, cada um aprendeu de uma forma, cada um vê de uma forma, tá? E às vezes acaba, o que para você pode ser, para o outro não é, mas ali não cabe a nós julgarmos, ver o que a gente acha. É o que o paciente está falando, a gente tem que ser só, a nossa função é avaliar e pegar o relato e registrar. Tá certo? Então, a dor é o quinto sinal vital que nós temos, tá? A avaliação é muito complexa, tá? Não é fácil, porque às vezes a pessoa pode estar falando uma coisa, mas a dor, muitos desses sinais que a gente viu aqui agora, tá? Casa com a questão da dor. A pessoa, quando ela está com dor, às vezes ela, nessa parte aqui, dependendo como que ela foi aprendida em relação à dor, ela pode mentir para você. Ela pode estar morrendo de dor, uma cólica, uma crise renal ali. Tá tudo bem, mas você vê a cara da pessoa, você vê a expressão, você vê o sinal vital. Quando a pessoa está com dor, um dos primeiros sinais a alterar, gente, é a pressão arterial. A pressão arterial da pessoa, quando a gente tem dor, tá lá em cima, fica nas alturas. Por quê? Adrenalina. A adrenalina faz o quê? É o hormônio, né, ali do estresse, então ela aumenta, tá? Também padrão respiratório. Então, a dor, a pessoa pode estar mentindo, mas se você vê lá na pressão que a pressão dela tá alta, e se ela não foi hipertensa, então, né? É algo a se pensar, tá? Então, existem alguns instrumentos, algumas escalas, eu pesquisei e vi, né, as mais conhecidas, tá? A que mais a gente usa, algumas mais internacionais, tá? Comente depois aqui qual no local que você trabalha, qual que vocês usam lá, que eu gosto dessa interação com vocês aí, tá bom? Temos aqui, ó, nossa, se a cor não estiver boa, depois vocês me falem, viu, gente? Eu fui fazer aqui edição. Temos a escala numérica de dor, que essa aqui praticamente é a que mais eu usei na minha vida inteira, tá? Essa aqui foi a mais, assim, praxe, né? Você pede para a pessoa lá, ó, de 0 a 10, qual que é a dor que você está sentindo? 10 é aquela dor insuportável e 0 é dor nenhuma, tá? A gente precisa orientar a pessoa, porque às vezes a pessoa tá ali, né? Se você não falar direito, qual que é de 0 a 10? Qual que é o valor? Se você não falar, a pessoa tá com a dor lá, né, aguda lá, 2, 3, né? Tá? Então precisa explicar bem direitinho para a pessoa, né, para ela entender, tá? Temos também a escala visual analógica. Essa aqui é muito usada na pediatria, né? Tem algumas que tem até desenhos de bichinho, Turma da Mônica, eu já vi da Disney, né? Para identificar. Hoje em dia já vi da Peppa também, tá? Para as crianças aí, para justamente ajudar, né? Visualizar, né? Você mostra, até em adulto também já vi aplicando isso aqui, mas essa aqui é mais comum em criança, né? Você mostra, a pessoa vê e ela aponta ali, ó, qual que é a sua dor? Ele daqui aqui tá quanto, tá? Beleza? Essa aqui a numérica a gente mais pergunta, né? Fala assim, mais no tete a tete, né? Temos também, ó, o inventário breve de dor, né? Esse anexo aqui, tá? Ele basicamente faz uma anamnese, pergunta, né? A localidade, né? A gente vai basicamente entrevistar, fazer meio que uma anamnese,
né? Aí onde você trabalha, você já viu falar dessa aqui? Conhece essa daqui, tá? Pergunta bastante coisa, né? A maneira, como é que a pessoa expressa a dor, o que que você faz para poder aliviar a sua dor, tá? É bem subjetivo. Essa daqui, eu nunca trabalhei com essa, a minha vida inteira foi mais a parte numérica mesmo, tá bom? Mas tem essa daqui, caso alguém trabalhe e se manifeste, tá? E também temos o McGill, de dor também, tá? Ele é um padrão internacional também. Vocês estão vendo aí que ele possui 20, né? 20 itens aí para assinalar, certo? Aí, conforme você vai perguntando, você vai perguntar mais você vê que ela avalia mais a característica da dor. A numérica lá, como é que tá a sua dor? De 0 a 10. A pessoa dá um número, só que aqui ela já vê, tá? Essa dor, ela é latejante, ela é pulsante, ela treme, ela esquenta, ela é fria, ela dá choque, ela te dá enjoo, não dá, ela torce, não torce. Então, você vê que essa escala, ela vai mais assim, ela é mais, ela explora mais a característica da dor, tá bom? Você conhece essa aí? Já ouviu falar dessa aqui? Essa aqui eu já vi, tá? Em alguns locais eu já vi, em alguns campos de estágio que eu já acompanhei. Na minha prática, só foi a numérica mesmo. Tá bom, pessoal? Então, são essas aí, tá? Alguns materiais que eu quis mostrar para vocês em relação à dor, tá bom? Então, meus queridos, a nossa aula de hoje foi basicamente, tá? A teoria, então, sobre os sinais vitais, então, não se atrapalhe, sobre valores, tá bom? Qualquer dúvida, a aula está aqui, pode voltar, reassistir quantas vezes for preciso, tá? Então, aguardem, estou produzindo para a próxima parte agora, essa parte aqui como prática. Às vezes parece que é uma coisa que é muito grande, muito extensa, mas quando a gente pratica, né, é coisa de 5 minutos, a gente consegue verificar tudo isso até menos quando você pega experiência, tá bom? Então, na aula aí, eu pretendo fazer teoria e prática nessa parte de semiologia, tá? Pretendo também agora aumentar mais vídeos semanais pelo canal, tá ok? Agradeço pela sua colaboração, compartilhe, deixe seu like para fortalecer, para o YouTube entender que o meu conteúdo é importante e continuar trazendo mais coisas assim para vocês, tá certo? Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!